Desde a volta da parada da Copa do Mundo, o Santos ainda não tem se encontrado em campo, né? Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre o Bragantino e Santos, válido pelo Paulistão Feminino. O Santos empatou em 1-1, em mais um jogo bem abaixo das sereias. Tudo bem que inicialmente ali foi um time misto que foi a campo, mas no segundo tempo as titulares entraram, né? Algumas titulares entraram, e mesmo assim nós fizemos um jogo bem abaixo. Desde a volta da parada da Copa do Mundo, o Santos ainda não tem se encontrado em campo, né? Nós fizemos aquele jogo contra o Realidade Jovem, onde vencemos facilmente, até porque o adversário era bem fraco tecnicamente, mas a gente viu alguns problemas acontecendo no time do Santos, e eu tentei, manter uma certa confiança, porque era um time praticamente reserva naquele jogo, mas daí veio a grande decisão contra o Corinthians no Brasileiro Feminino, onde o Santos toma 3-0, é irreconhecível em campo, nada funciona muito bem para o Santos, muito passe errado, muita decisão errada. E agora, mais uma vez, com um time misto, o Santos enfrentando problemas em todas as áreas do campo. O gol que a gente tomou ali teve erro defensivo, tudo bem que o gol que a gente fez também teve erro defensivo do Bragantino, marcado pela Taizinha, inclusive, que entrou na segunda etapa. Mas o que a gente vê mesmo do Santos ainda é muito erro. O Santos voltou muito mal dessa parada. E as outras equipes parece que voltaram assim, de uma forma bem positiva até, porque a gente vê o Corinthians aí começando a pegar um certo embalo, a gente vê o próprio São Paulo pegando embalo já, porque também venceu, a Ferroviária também venceu. Então, é preocupante, principalmente porque é um dos momentos mais decisivos da temporada. Reta final ali dessa primeira fase do Campeonato Paulista, reta final do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem um placar muito difícil para reverter jogando fora de casa com a torcida adversária, onde só teremos a torcida adversária. Então, é muito preocupante, porque a gente não tem tempo mais para errar, e o Santos tem errado muito nesses últimos 3 jogos que fez. Diante do Bragantino, como eu disse, a gente viu os mesmos erros acontecendo. Muito toque errado, muito passe errado, no caso, tomadas de decisões, assim, que não sustentam, falta de criação de jogadas. O time ali parecia que não estava jogando, não estava querendo jogar. Então é preocupante porque, como eu disse, é momento decisivo da temporada. E a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A gente não pode deixar. O meio-campo do Santos ontem pouco conseguiu criar. A defesa do Santos sofreu muito com as jogadoras do Bragantino ali. E o nosso ataque ele não tem funcionado. O nosso ataque ele tem errado muito, tomado muita decisão errada. E o Cleiton tem insistido em algumas jogadoras que não tá dando, gente. Por exemplo, Eriquinha. A Eriquinha vem sendo titular aí nesses últimos jogos, mas ela não tem feito boas partidas. Então, por que não dar oportunidade para garotas da base que podem entrar, fazer uma diferença, dar um gás a mais ali pro time? Mas não, insiste em jogadoras que estão apresentando sempre os mesmos erros e que a gente não vê uma melhora significativa em nenhuma partida, em nenhum momento de nenhuma partida. Então, enfim, o problema ali tá passando por muitas partes, né? Como eu disse pra vocês, depois do jogo contra o Realidade Jovem, eu tentei tranquilizar vocês, falando que, olha, a gente não jogou bem, apesar de ter vencido, mas no próximo jogo é outro, totalmente diferente, é o time titular e tal, e a gente viu que contra o Corinthians não foi isso. Então a gente tá se encaminhando para uma decisão no sábado, onde a gente não sabe o que esperar do time, né? O Santos que vai entrar em campo contra o Corinthians no sábado é uma incógnita. E como eu disse para vocês, é a grande decisão do ano, né? O jogo mais importante do ano, sem sombra de dúvidas, porque é o jogo que vai ou colocar a gente numa final de Campeonato Brasileiro para a gente continuar sonhando com o bicampeonato, ou então vai eliminar a gente do Nacional. E aí a gente vai brigar só pelo Paulista, que não tá indo muito bem também, né? O Santos ele tem pecado aí jogando em campo, no caso, o jogo técnico ali tem pecado muito, porque resultado a gente até conseguiu. Empate contra o Bragantino fora de casa, ok, e também a vitória diante do Realidade Jovem. Mas de qualquer forma a gente precisa melhorar o nosso futebol, não adianta só vencer essas equipes que são mais fracas e depois conseguir empate com equipes medianas ali como o Bragantino e acaba perdendo contra equipes que a gente deveria brigar e disputar, que são equipes, enfim, quando vai afunilando a competição, a gente vai pegar equipes fortes, né? Eu cansei de falar isso para vocês durante
a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Então a gente pegou o Flamengo nas quartas, pegamos o Corinthians agora na semi. Se a gente passar, a gente vai pegar São Paulo ou Ferroviária. E a mesma coisa vale para o Campeonato Paulista. Conforme a gente vai avançando de fases, uma hora ou outra a gente só vai pegar a equipe forte, cara. Então a gente tem que ser competitivo em campo. Nós precisamos que o time tenha uma certa constância. E a gente não tem visto isso nesses últimos jogos. A pausa para a Copa do Mundo interferiu e muito no futebol do Santos, porque a gente vinha bem antes disso, né? Muito bem, mas a gente ainda não acordou desde a finalização da Copa. E eu espero que acorde quanto antes, porque, como eu disse para vocês e volto a repetir, o jogo do ano é no sábado, diante do Corinthians, fora de casa. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam do jogo, então. Gol marcado aí pela Thaisinha, empate 1-1, fora de casa. Se você não for por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!